Um abraço, bom dia para você também, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Exposta Itatiaia, Nath Fiuza, Alexandre Simões, Rubem Júnior daqui a pouco também com as informações do Lacaleira. Em caso de vitória, o Cruzeiro se classifica para esses playoffs, né? O famoso mata-mata, repescagem, como queira, da Copa Sul-Americana. É um confronto direto. E eu falo do Cruzeiro e não de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Depois de um jogo ruim contra o Lacaleira jogando no Chile, o Cruzeiro tem essa missão de vencer a equipe do Lacaleira para conseguir essa classificação. É assunto hoje na Toca da Raposa, tratado como importante pelo Departamento de Futebol do Clube Celeste. Encara a Sul-Americana como uma oportunidade que o Cruzeiro tem, inclusive de buscar um título, de lutar por uma taça, de buscar também uma vaga, por exemplo, em Copa Libertadores da América, em voltar a disputar uma competição internacional. Todos esses ingredientes são levados muito a sério hoje no Departamento de Futebol do Clube Celeste. E sobre a equipe que dá pra gente destacar, Cirilo, o Japa ainda fora, não está relacionado ainda para o confronto. O Dineno também não foi relacionado para o confronto. Me chama a atenção, falava ontem aqui na mesa redonda do Cruzeiro, o Cifuentes está fora, por opção também do técnico Fernando Seabra, mais um que é baixa nessa lista do Cruzeiro para hoje. Pro gol, então, tem o Anderson e o Léo Aragão, pra lateral direita tem o William e tem o Palácios, daqui a pouco tem assunto importante do Palácios, o Coxa que é o jogador. Pra lateral esquerda tem o Marlon e o Kaique, pra zaga tem o João Marcelo, o Zé Ivaldo, o Vidalbo e o Neres, pro meio campo, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro, Vitinho e o garoto Josefer. Mais uma vez o Machado tá fora, também tem time querendo ele. Aqui do Brasil também. O Barreal pro ataque, o Arthur Gomes, Veron, João Pedro, Rafael Papagaio, Rafa Silva e Robert. Esses os escolhidos. O João Pedro também uma novidade sendo relacionado para esse confronto. 11 horas. E sinceramente, Cirilo, temos o Simões e a Nath aqui, mas uma análise ali olhando do campo, né, o comportamento do Arthur Gomes, que chegou a ser realmente vaiado em alguns jogos passados aí do Cruzeiro. É um jogador que evoluiu bastante e hoje é um titular do Cruzeiro, com certeza. É um jogador que, quando tá em campo, vai para cima, busca o jogo, não se omite e tem essa função de fazer esse lado, pelo menos esquerdo do Cruzeiro. Ô, Pansieri, Natália Fiuza, um abraço, bom dia, Nath. Um abraço para você também, Cirilo. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Rádio Esportes. Como você observa o momento do Arthur Gomes? Continua um titular e fim de papo? Para mim, sim. Pelo menos até a janela de transferências do meio do ano, e aí tem que observar, né, quais as opções o Cruzeiro vai trazer. Fala-se aí no Keno, por exemplo, que é um cara que chegaria justamente para essa posição na ponta esquerda, mas neste momento o Arthur Gomes é quem melhor desempenha essa função. O Arthur Gomes é um jogador que teve altos e baixos no Cruzeiro, mas nesta temporada em especial, ele tem os seus melhores números. Não à toa, né? O período da pré-temporada foi importante. Com o Larcamon, ele seguiu sendo titular e era uma peça importante da engrenagem desse time e continua sendo com o Seabra. O que eu já falei aqui em algumas oportunidades a respeito do Arthur Gomes é que, por vezes, eu sentia que faltava nele um pouco mais de confiança, um pouco mais de coragem, pela característica do jogo, pela característica que ele tem, né, de ser um cara do drible, de ir para cima da marcação, de tentar aquele 1 contra 1, de chegar à linha de fundo para dar um cruzamento. Por vezes eu sentia o Arthur Gomes um pouco preso, priorizando um passe mais lateral, às vezes não avançando, deixando com que o Marlon ultrapassasse. É claro que essas movimentações, essas alternações dentro do jogo são importantes, mas eu sentia isso com relação ao Arthur Gomes em alguns momentos. Mas no jogo contra o Vitória, ele foi muito bem. No jogo contra o Alianza, ele foi bem novamente, e contra o Atlético Goianiense, em especial no segundo tempo, quando o Cruzeiro cresceu de produção, ele também foi importante. Então, acho que vive o seu melhor momento. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, melhor momento do Arthur Gomes com a camisa do Cruzeiro? Acredito que sim, viu, o Cirilo? Eu acho que, assim, o conjunto da obra ajuda muito ao jogador, né? Então, de repente, o Arthur Gomes, se o Cruzeiro qualificar o time como a gente acredita que vai acontecer a partir da janela, ele pode vir a ter um outro rendimento, tá? A gente percebe que ele se entende bem com o Matheus Pereira, que é o jogador de maior qualidade que o Cruzeiro tem. Em alguns momentos,
mais recentes, né? Não no jogo lá do Atlético de Goiás, porque eu acho até que ele foi mal, mas ali uma triangulação dele, Barreal e Marlon também tem funcionado nos últimos jogos. É um jogador sim de qualidade, só a gente pegar os números dele na temporada, né? Ele é vice-artilheiro do time, ele tem muita participação em gol, não só com assistência, mas participação assim de colocar o companheiro para dar o último passe. Então, eu acho que ele faz sim uma boa temporada e é o melhor atacante que o Cruzeiro tem. Antes do Pansieri trazer mais notícias do Cruzeiro, vamos saber do La Calera. Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia para você também, Cirilo, confirmando 11:48. Que fase do La Calera, hein? Chegou na terça-feira à noite em BH, trabalhou ontem pela manhã no CT do América, delegação que está concentrada no Intercity na Gameleira. E vamos por partes pela Copa Sul-Americana. 4 pontos, teve um empate contra o Cruzeiro, vitória contra o Aliança, vem de derrota para a Universidade Católica por 4-0, goleada. E a situação também não é boa no campeonato chileno, o que reflete a temporada do La Calera. Por exemplo, vem de derrota no final de semana, quando o técnico Manuel Fernandes colocou um time alternativo contra a Universidade de Chile, aí derrota pelo placar de 3-1. No campeonato chileno, é o lanterna da competição, conquistou apenas 8 pontos em 36 disputados e uma sequência muito ruim, até porque o La Calera venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos. Ainda sonhando com classificação, sabendo da dificuldade e a fase ruim que vem vivendo na temporada. A delegação deixa o Intercity na Gameleira por volta de 6h40 na sua programação. O almoço acontece em instantes. Um provável time com Matias Ibanhes, Raimundo Reboledo, Enzo Ferrario, Parzinari, o Joa, aí o meu campo com Esteban Matus, o Ed, Encinas e César Pérez, Cavaleri e Soldano é o provável time do La Calera para hoje. A Copa Sul-Americana, a coisa não vem regulando, no campeonato chileno também tá com a lanterna na mão, JVC. Mais do Cruzeiro, Pansieri. Vamos lá, Cirilo, pra gente falar sobre bastidores, mercado, saída, chegada, vamos dedicar agora a jogadores que estão na mira de outros clubes. Belton Palácios tá na mira do Coritiba, né? O Coritiba busca informações do Palácios, mas o Atlético Paranaense também busca informações do Belton Palácios, lateral direito, zagueiro não, né, gente? Lateral direito, que veio lá da Espanha e aqui no Cruzeiro não vingou. Pela história dele no Cruzeiro, né? E ele foi muito mal no Cruzeiro, né? Mas sem nenhum desrespeito, mas ele já podia mandar pra Curitiba, né? Já que são os dois que estão querendo, né? Porque ele jogou muito mal no Cruzeiro, né? Não entregou o nada famoso no Cruzeiro. muito obrigado, vá com Deus e boa sorte. Tomara que dê certo, que vingue, que vive. Em momento algum justificou, né? Em momento nenhum justificou. Como lateral, ele era muito fraco e como zagueiro, ele lembrava jogando de lateral. É mais ou menos e isso. Quando ele era lateral, você pensava, será que se ele for zagueiro melhora um pouco? Não melhorou. Não como melhorava. Zagueiro, olha só, a gente vai pegar, aqui é o gol do Corinthians. O Romero fez o que quis com ele. O Romero não é um driblador. É um corredor, né? Se entrega muito, é ídolo até, por isso. O Ale Oliveira falou que foram os primeiros dribles da carreira do Romero. Deixa eu só corrigir. Aí você vai lembrar em Nova Lima, né? Que ele teve que entrar no lugar do Zé Ivaldo, que o Zé Ivaldo foi expulso naquele jogo treino lá, antes na pré-temporada, ele teve que entrar. O jogo aéreo, gente, um desastre. Parecia que ele não tinha noção de impulsão, de pular na bola. Não foi assim que comentou, não, né, Nath? Mas não, acho que foi o Edu. A gente tava na redação, foi um jogo cedo, não foi? Foi, mas foi um jogo terrível. A bola ia na área, ele não sabia o que fazia. Deixa eu só corrigir, passar ele um borracha. nem foi titular mais com o Larcamão, né? Foi a primeira e a única vez. Deixa eu só passar um borracha aqui. O Palácios é só o Coritiba, perdão, o Palácios é só o Coritiba. A disputa Coritiba e Atlético Paranaense é o Machado. O Coxa também quer o Machado. O Coxa quer o Machado, fez sondagem pelo Machado e o Atlético Paranaense também sondou o Machado. No último fim de semana, ele não foi relacionado para o jogo em Goiânia, e aí surgiu uma possibilidade de Bulgária, mas há uma disputa entre Atlético Paranaense e Coritiba por buscar informações, sondar, que é muito normal. Agora se vai levar, não sei, né? Mas sondar, como é que tá o Machado aí? Vocês liberam? Quais as condições? Qual a condição? Como é que é o salário? Tem contrato até 2025, vale lembrar isso. Eu conversei com o Neco Cirne no sábado
E ele confirmou pra mim que esse interesse do futebol búlgaro não é de hoje. Ele falou assim, não é de hoje isso aí não, Pansieri. Então, assim, o Machado, eu vi o Machado anteontem fazendo um treino físico, dando volta em torno do campo, na Toca da Raposa. Não fez o trabalho com os companheiros. Então, indica que realmente está fora, não foi relacionado. E o Palácios aí, só pra gente recapitular, é Coritiba. O Coritiba novamente voltando a falar do Palácios, que num passado não muito distante também existiu essa possibilidade. Sobre Keno, eu conversei com uma pessoa ontem e essa pessoa me falou que o Cruzeiro continua na parada para ter o Keno. Keno foi titular no Fluminense diante do São Paulo? Foi. Mas há um interesse do Cruzeiro, que acha ele um jogador interessante. Nós falávamos do Arthur Gomes há pouco, né? Trouxe até a palavra do Arthur Gomes, que faz esse lado de campo. Acha que é um jogador experiente, acha que é um jogador que pode agregar valor ao Cruzeiro, acredita que é um jogador que possa agregar também no vestiário. Então, Keno é um atleta que não saiu da mira do Clube Celeste para a temporada, pelo menos o que disse essa fonte para mim. O Cruzeiro continua interessado pelo jogador. De forma oficial, ninguém fala, né, Cirilo? Ninguém fala que tá saindo, ninguém fala que tá chegando, Matos não fala, ninguém fala. Mas as informações que a gente vai buscando com fontes também ligadas às histórias, às negociações. Você crê em mais saídas no meio do ano ou essas duas são as mais próximas, digamos assim, de dizer que é provável que aconteça? É provável que aconteça essas duas. É provável que aconteça essas duas e outras podem acontecer se chegar jogador, né? Como é que você vai fazer, por exemplo? Aí o Cruzeiro vai ter um exemplo pro gol: Cássio, Gabriel Grando, Anderson, Léo Aragão, Otávio, que é o menino da base ainda que tá no sub-25, goleiros? Não sei. Então, por exemplo, é uma posição que não sei se vai ter alguma devolução do Gabriel Grando, nesse sentido, acho que não, porque tá aí emprestado, mas alguma coisa pode acontecer. Esse movimento de saída de atletas vai acontecer, Cirilo, mas o que a gente tem, por exemplo, no momento, essa questão envolvendo Palácios, é uma possibilidade, o Machado também. Boa, Emerson Pansieri, com notícias do Cruzeiro, daqui a pouquinho tem mais. E hoje acompanhe pela Itatiaia a partir de 8 horas, Cruzeiro e La Calera na Itatiaia. E contratações também, né, Cirilo? Uhum. Não podemos esquecer, por exemplo, que o Cruzeiro precisa fazer um movimento de contratar em definitivo o João Marcelo. A informação é que as bases já estão resolvidas, salário que o jogador quer para ficar no Cruzeiro, o que o Cruzeiro vai pagar ao Porto para ter a permanência também do João Marcelo. Não só do Matheus Pereira, que a gente tanto fala, mas de um titular hoje da zaga do Cruzeiro. Boa.